Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria poder estar com vocês nesta noite para compartilharmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eternamente estudantes somos e precisamos conhecer a maravilha dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Vamos trabalhar hoje o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a todos para iniciarmos a nossa reflexão desta noite, para fazermos o nosso momento de conexão com o nosso Pai do céu, né? Então, neste momento, vamos fechando os nossos olhos físicos por um instante, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso irmão, governador do planeta Terra, que tudo fez para que esse planeta estivesse em condições de nele habitarmos. Pedimos também aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, que nos iluminam, que nos dão luz, direcionamento e nos encaminham para a execução dos nossos trabalhos, das nossas tarefas. E a cada um também, vamos agradecer os nossos anjinhos da guarda, que estão sempre conosco, nos orientando, nos ajudando, a trilhar este nosso caminho de seres atualmente terrenos. Pedimos a Deus, nosso Pai, que derrame sobre cada um de nós a luz do entendimento, a luz do bom senso e a luz da sua sabedoria divina, para que melhor possamos compreender a reflexão desta noite. Te agradecemos de todo o nosso coração, Deus Pai Todo-Poderoso, por mais esse dia de estudo. Que assim seja. Então, queridos irmãos, no nosso capítulo 21, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. O que será que este capítulo 21 do Evangelho vai nos trazer, quer nos dizer? Então, ele inicia com as palavras de Cristo, com os ensinamentos de Cristo, onde ele diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Essas passagens estão em Lucas e Mateus. E ele continua dizendo também: portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, como é que a gente pode distinguir se uma pessoa é boa ou má? Se um profeta, ou seja, alguém que venha em seu nome ensinar o seu evangelho, é bom ou ruim? Como que vocês podem avaliar se eu, como expositora do conteúdo, do ensinamento, sou boa ou sou ruim? Através dos frutos, que se conhece a árvore, através dos frutos daquilo que eu vou colocar para vocês. Então, se eu falar para vocês palavras rudes, palavras de ódio, palavras que vão levar as pessoas a brigar, a se desentender, com certeza eu sou uma árvore que não é boa. Agora, se as palavras que eu tentar passar para vocês nesta noite, nessa nossa reflexão, são palavras de amor, palavras de bondade, palavras de caridade, palavras de justiça, eu serei sim uma árvore boa. E Jesus ainda nos fala, seguindo nesse mesmo raciocínio: guardai-vos dos falsos profetas, que virão ter convosco, cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. O que Jesus quis nos dizer aqui? Que muitas vezes as pessoas chegam até nós, com aquela fala tranquila, com aquela fala convincente, e muitas vezes, por falta até
do conhecimento, do ensinamento de Jesus, a gente acaba seguindo por aquele caminho, né? Ouvindo aquelas palavras e achando que aquilo realmente é correto, né? Então, Jesus usa aqui no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo a simbologia, né? A simbologia da árvore, né? Então, o que vem a ser a árvore no tempo de Jesus, no tempo que Jesus falou sobre essa parábola, né? Então, a árvore seriam os profetas, seriam aqueles que tinham o conhecimento, né? E que iriam estar passando essas informações para as pessoas da época. Porque no tempo de Jesus, queridos irmãos, eram poucas as pessoas que sabiam ler, que sabiam escrever, né? Hoje em dia, a gente já tem dificuldade ainda, né? De entender esse Cristo, entender o que realmente ele veio nos ensinar. Imagina naquele tempo que as pessoas não tinham nem internet, não tinham como se comunicar, nem sequer sabiam ler e escrever, né? Então, na época de Jesus, os profetas eram essa árvore, né? E os frutos seriam as suas obras. Então, todas as obras que os profetas faziam, né? É que era a demonstração se eles eram, sim, bons ou ruins, tá? Então, a árvore má, né? O que Jesus quer nos dizer com a árvore má? A árvore má, ela não pode produzir bons frutos, né? Então, realmente, se a árvore é ruim, ela não vai produzir. Isso é lógico, né? No entendimento científico também, isso acontece. Quem entende um pouco de agronomia, né? Nessa área, engenheiro florestal, sabe que muitas vezes se corta a árvore má até para ela não estar prejudicando as outras, né? E a árvore boa, queridos irmãos, produz bons frutos, né? E aqui vem aquele questionamento: quem eu sou? Eu sou árvore má ou eu sou árvore boa? Né? Fica aí a pergunta para a gente se questionar. Tá? E Jesus ainda salienta da importância de nos guardar, né, dos falsos profetas, né? Então, se a gente conhece as pessoas, né, os profetas, pelas suas obras, né, pelos seus frutos, é isso que a gente vai ter que observar. Por quê? Os bons frutos são as obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Então, toda pessoa que pensa no bem comum, que trabalha pelo bem comum, né, que tem amor ao seu próximo, que ajuda o seu próximo dentro das suas limitações e possibilidades, essas são as árvores que dão os bons frutos. E os maus frutos são as falsas obras, as falsas ideias, promoções que visam outros interesses e não apenas o bem coletivo. Então, tudo é meu, tudo é para mim, eu não penso em ninguém, somente em mim. Esses são os maus frutos, né? E as características do verdadeiro profeta, do verdadeiro homem de bem, quais são elas, né? Então, Isaías nos traz também no Evangelho aquele que possui os mais elevados valores morais, né? Quais são esses maravilhosos valores morais? A caridade, o amor, a humildade, a bondade e o desinteresse pessoal. Vocês podem me questionar dizendo, nossa, né? É muita coisa, é muito difícil. Não vou dizer para vocês que é fácil, não, mas a gente tem que começar. A gente tem que começar a desenvolver essa caridade dentro da gente, esse amor, essa humildade, essa bondade, esse desinteresse pessoal. Porque todas essas características, queridos irmãos, a gente não desenvolve do dia para a noite. A gente não desenvolve de um ano para o outro. A gente não desenvolve de uma encarnação para a outra. Então, às vezes, a gente vive várias e várias encarnações para desenvolver umas dessas características, né? Mas o importante é a gente começar, tá? Então, falando ainda das características, então, também, né, dos falsos profetas, porque como nós temos
os profetas verdadeiros, nós também temos os falsos. E se a gente não sabe as características deles, a gente não vai saber como distingui-los. Por isso da importância da gente aprender, da gente estudar, da gente conhecer. E quando a gente fala em conhecer, queridos irmãos, não é somente sobre a doutrina espírita. Onde a gente fala em conhecer, é conhecer tudo, tudo que existe nessa vida maravilhosa, nessa terra, nesse planeta em que a gente vive. Tá? Então, a característica do falso profeta, tá? Ele abusa dos conhecimentos que possui em proveito das suas ambições e de seus interesses e de seu anseio de dominação. Então, ele quer quer dominar e não se interessa pelo próximo, tá? Então, e a diferença entre eles, né? Está exclusivamente nas características morais. Então, temos que avaliar moralmente os falsos e os verdadeiros profetas de Jesus, tá? Então, qual é a missão dos profetas? Qual é a missão de quem divulga o Evangelho de Jesus, né? No sentido evangélico, né? Introduzir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem ser profeta sem fazer predições, porque na época de Jesus, os profetas eram vistos como médiuns, né? Que previam o futuro, né? Isso existe hoje também, né? Inclusive no trabalho mediúnico, na Casa Espírita, Corrente do Bem, nós temos uma equipe que faz essa interligação, essa comunicação com o mundo espiritual. Né? E como é que a gente pode distinguir, como é que a gente pode visualizar esses profetas, né? Eles são pessoas especiais, né? E geralmente, queridos irmãos, eles já são espíritos superiores que tiveram várias encarnações, muito aprendizado, eles são muito inteligentes e têm uma moral elevadíssima, né? Então a gente pode estar citando aqui quem? Moisés, né? Que trouxe os 10 mandamentos, que psicografou os 10 mandamentos. Nós podemos lembrar aqui também de Chico Xavier, né? Que através das suas mãos, da psicografia, escreveu inúmeros, se eu não me engano, mais de 400 livros editados pela sua mão, através, né, de Emmanuel, de André Luiz. E esses, tanto Moisés quanto Chico Xavier, eles são missionários de Deus, né, que aceitaram essa tarefa, né, devido à sua moral elevada, para estar no meio de nós, para nos trazer, né, o alento, o conforto, a informação, né, que é tão importante, né? E eles são, sim, médiuns em potencial, né? A gente pode citar também Divaldo Franco, que é um médium que ainda está encarnado, né, no meio de nós. E eles são fiéis e verdadeiros intérpretes das correntes mentais superiores, né? Então, eles estão conectados com o mundo superior e eles trazem as informações do mundo superior para nós, né? E eles podem captar, sim, revelações e acontecimentos do futuro, tá? Conforme, né, a espiritualidade julgar que a gente deve receber ou não essas informações, né? Porque algo que o próprio Chico falava, né, é que o telefone sempre toca de lá para cá, né? Então, do mundo espiritual para o mundo corporal. Então, muitas vezes a gente quer uma ligação, né? Quer fazer uma ligação lá para um ente querido, para alguém que já partiu dessa vida, mas a gente tem que esperar o tempo dele poder ligar para nós, né? Não é como a gente deseja, né? Então, qual que é a função desses profetas, né? Digamos, como eu citei, de Moisés e Chico Xavier, né? Fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, né? São precisos homens superiores em inteligência e são superiores também em moralidade, né? Então, são espíritos muito elevados que nós temos a alegria de poder não vivenciar, né? Ter a vivência com eles, mas de conhecê-los através das suas obras, né? De tudo aquilo que
eles nos deixaram por escrito para a gente poder estar estudando, né? Mas, seguindo então na nossa reflexão do capítulo 21, a passagem então de Jeremias, que Jeremias, no caso, essa passagem, né, esse escrito é de 646 ainda antes de Cristo, né? E ele nos fala o seguinte: não escutai as palavras dos profetas que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Então, geralmente, os falsos profetas, eles nos induzem, né, aquilo que é bom para eles e o que é bom materialmente para eles, tá? Não o que realmente Deus quer de nós, né? E também no Evangelho nós temos um comentário de Luís, né, um espírito protetor, que nos diz, né? Já naquela época, os charlatões, os exaltados, abusavam do dom da profecia e o exploravam. Queridos irmãos, aqui é importante que a gente tenha como conhecimento para poder entender, tá? Mediunidade, ele é algo orgânico, né? Algo que faz parte do nosso corpo físico. Todos nascemos com mediunidade, claro, uns mais, outros menos, né? Então, mediunidade não é um privilégio de quem está dentro da doutrina espírita, tá? Então, mediunidade é um dom, né, de Deus, e existem pessoas que são médiums que podem fazer essa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual em todos os lugares. E devido a ter em todos os lugares, existem pessoas que muitas vezes, por falta de orientação do amor divino, acabam utilizando, né, esse dom em favor próprio, né, ou para obter valores materiais. E o que acontece? As informações, os espíritos que estão ligados a essas pessoas que não usam esse dom maravilhoso para o bem, podem ser espíritos não muito bons. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, no uso da mediunidade. E o que acontece? Eles abusam da fé das pessoas simples, né, da cegueira do povo, priorizando o quê? As coisas boas para si, né, o dinheiro, as coisas agradáveis, e utilizam as outras pessoas para isso, tá? Prodígio dos falsos profetas, dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas como o de Jesus, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Então, Jesus deixa claro que devemos ficar atentos, né, para não sermos enganados, né? E o verdadeiro sentido do termo prodígio, o que é prodígio, né? Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, né? Os prodígios e os milagres, queridos irmãos, eles realmente existem? Não, né? Todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, sobre maravilhoso, miraculoso, né? Encontrando-se então a causa, né, desse fato que a gente diz maravilhoso, conhece-se que esse fenômeno não é mais do que aplicação de uma lei da natureza. Então, conhecendo a mediunidade, conhecimento do trabalho do médium, como ele acontece, a gente verifica que aquilo de sobrenatural não tem nada de sobrenatural. É tudo natural, tudo foi criado por Deus. Tá? Então, como já falei, a questão da mediunidade, né? E quem são os falsos profetas? Como é que eu vou distinguir, como é que eu vou encontrar no meio onde que eu vivo a questão dos falsos profetas, né? Então, preste muita atenção que eu vou ler esse trechinho aqui que fala sobre os falsos profetas.
São aqueles que exploram o conhecimento e as faculdades orgânicas especiais que possuem em proveito de suas ambições, que seus interesses e do seu anseio de dominação. Aproveitam-se da boa-fé de pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. O bem realizado revela o grau de adiantamento moral, caracterizando os que são falsos, os verdadeiros ou verdadeiros profetas. Então, é através do adiantamento moral que a gente deve distinguir um dos outros. Como nós defender desses falsos profetas? Com o conhecimento, como diz Allan Kardec. Porque se a gente não tem o conhecimento, como é que a gente vai distinguir, né, o certo do errado? Se a gente vive sempre errando, sempre fazendo erro, o erro vai fazer parte de nós e a gente vai achar que está tudo certo, né? Então, nós precisamos nos iluminar, né? Iluminar nossa mente, nos levar ao conhecimento, procurar o conhecimento, né? Então, queridos irmãos, com o conhecimento, a gente vai começando a distinguir o certo do errado, né? O falso profeta do verdadeiro profeta, e automaticamente eles vão começar a se aniquilar, a sumir, né, do nosso planeta, porque a gente não vai mais se deixar dominar por eles, né? Então, por isso que Allan Kardec ele frisa muito essa questão do conhecimento, da importância do conhecimento na nossa vida em todos os sentidos, né? Que quem tem o conhecimento não é dominado, quem tem o conhecimento questiona, quem tem o conhecimento consegue viver de forma melhor, né? Seguindo então no Evangelho, São João nos faz um alerta, tá? Ele nos diz assim: não creias em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando ele fala que não creias em qualquer espírito, o que ele quer nos dizer? Nos fenômenos espíritas. Então, lendo as obras, né, de Chico Xavier, a gente fica sabendo que tudo isso que a gente tem aqui na Terra é uma cópia rabiscada, né, do que existe no mundo espiritual. Então, se é uma cópia rabiscada, assim como aqui no planeta Terra nós temos espíritos bons e espíritos ruins, quando esses espíritos bons e ruins, eles desencarnam, eles vão para a erraticidade, eles vão para a colônia, eles vão para o umbral, eles continuam tendo aquelas características. Então, também do mundo espiritual, a gente recebe comunicações de espíritos que não são tão bons. Por isso que aqui São João faz esse alerta para os médiuns, né, que consigam distinguir os espíritos desencarnados para saber também se eles são bons ou são ruins, né? Se a mensagem que ele está trazendo é uma mensagem boa, ele é um bom espírito, ele é um espírito elevado e ele é um espírito de Deus consciente do amor divino, tá? Por isso que a gente tem que ter esse conhecimento para a gente poder distinguir uns dos outros, tá? Então, espiritismo, queridos irmãos, ele não faz milagre nenhum, tá? O espiritismo faz a comunicação. O espiritismo trouxe para nós, né, as informações do mundo espiritual, que foi codificada pelo nosso querido Allan Kardec, né? E ele revela, né, nesses livros da codificação, que esse nós estamos estudando nessa noite, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo as leis de Deus de uma forma mais inteligível, né, de uma forma mais clara, de uma forma que a gente possa melhor compreender, né?
E o que é interessante, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, é que a gente pode ver que todo ele inicia com textos bíblicos, né? Então, Allan Kardec foi muito feliz, né, quando codificou, como a gente fala, a doutrina, né, colocando e interpretando os textos, as passagens de Jesus de uma forma mais clara, para que a gente consiga ter um melhor entendimento, tá? Então, assim como o Espiritismo, né, e tantas outras religiões falam sobre a questão do mundo espiritual, nós também temos a ciência, né, que nos revela as leis do mundo material, né, mas ambas, tanto as leis naturais, que são as leis, né, da ciência, como as leis espirituais, são todas leis divinas, né, e elas sim existem pela vontade de Deus, mas a ciência ainda, né, vai explorando e conhecendo, né. Então, a ciência espírita, o que ela pesquisa, né? Ela pesquisa a causa de certos fenômenos, dos muitos mistérios, né? E vai tirando aquele véu e vai nos trazendo o entendimento de que isso não tem nada de absurdo, né? Que realmente é algo divino, né? Pois a verdade é como o sol, né? Ela vai dissipando os densos nevoeiros e vai trazendo para nós a clareza, né? Então, Jesus também, nesse texto, ele nos traz a questão dos falsos profetas, né? Os encarnados, homens que exploram os fenômenos da mediunidade em proveito próprio. Seus atos não correspondem aos seus conselhos. Ou seja, eles dão bons conselhos, mas não agem conforme aquele conselho, né? É bem aquilo que a mãe da gente falava para a gente como quando a gente era criança, né? Que a gente tem que expressar aquilo que a gente fala, né? De faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, aquela célebre frase. Então, esta é uma característica dos falsos profetas, né? Então, queridos irmãos, com relação aos falsos profetas, né? Os desencarnados são espíritos enganadores, tá? São hipócritas, são orgulhosos, eles são pseudo-sábios e atuam através da mediunidade para dominar as pessoas, né? Eles geralmente se identificam como espíritos conhecidos, né? Que já encarnaram aqui na Terra e que foram pessoas boas para tentar dominar, para tentar, né? Ludibriar as pessoas, né? Eles geralmente semeiam a desunião, né? Fazem com que as pessoas dos grupos que trabalham para o bem né, tenham problemas, tenham conflitos, né? E sempre devemos usar o crivo da razão, o crivo do questionamento, aquele conhecimento, buscar, né, saber o que realmente é a verdade, né? Então, como que a gente deve avaliar essa questão das comunicações espíritas, né? Trazer sempre o caráter do misticismo, né? Repelir sem condescendência todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento, né? Então, experimentai se os espíritos são de Deus. Como é que a gente vai fazer para experimentar se esses espíritos são de Deus? O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. Julgam-se os espíritos pela qualidade das suas obras, né? Entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Aprendei a distinguir os bons dos maus espíritos para não vos tornardes falsos profetas. Quais são as recomendações de Jesus? Guardai-vos dos falsos profetas. Muitos virão em meu nome, e a muitos seduzirão. Desconfiai dos falsos profetas. Recomendação útil em todos os tempos.
Desconfiai dos falsos profetas, sobretudo no momento atual de transformação da humanidade, em que uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Então, o verdadeiro profeta, eles são escolhidos por Deus. Eles cumprem uma missão muito importante. Deus só escolhe os que são capazes de cumprir suas missões. Os escolhidos são superiores em inteligência e em moralidade. Tá? E qual que é a missão, né, dos profetas? Fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. Para essa missão são escolhidos espíritos já adiantados com essas características, que fizeram suas provas noutras existências, sendo superiores ao meio em que têm que atuar. O verdadeiro missionário de Deus é como um farol, né? Ele tem que justificar esta comunicação, né? Ele tem uma comunicação superior, moral e intelectualmente. Ele vai para vários lugares, a sua luz alcança toda a humanidade. Então, ele tem uma grandeza, né? E ele tem uma influência moral através das suas obras. E quais que são as virtudes do verdadeiro profeta? Caridade, humildade, indulgência, bondade, modéstia, amor. Os verdadeiros profetas caracterizam-se pelos mais sérios e elevados valores morais de um cristão verdadeiro. O verdadeiro profeta, ele é humilde, ele é modesto, ele revela-se pelos seus atos. E o falso profeta, ele é orgulhoso, é cheio de si, né? Não está sempre temeroso de que não lhe deem crédito, está sempre preocupado em ter mais adeptos, né? Disse ele mesmo, né, enviado de Deus, de tudo que revela um átomo de orgulho, fuge como de uma letra contagiosa que se corrompe tudo em que toca, né? Então, Erasto, né, a mensagem de Erasto, que é um qual apresente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, exploram a credulidade dos outros, acham cômodo viver às custas dos que lhe prestam ouvidos, dos que lhe dão ouvidos, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Então, queridos irmãos, foi uma alegria poder estar com vocês. Espero ter conseguido transmitir para vocês a questão dos falsos e dos verdadeiros profetas, que vocês possam avaliar através dos atos morais para distinguir entre o falso e o verdadeiro, né? E para que a gente possa, então, encerrar a nossa noite de hoje, pedir aos irmãos que tragam para próximo de si a sua garrafa, o seu copo d'água, para que a gente possa fazer a nossa elevação e fazer a bênção da nossa água para esta semana. Então, quem puder impor as mãos sobre a água, para que a gente possa iniciar, então, a nossa bênção, né? A nossa fluidificação, a nossa magnetização da água. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso irmão, aos nossos anjos guardiões, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, querido médico,
que aqui na Terra esteve, e toda a sua equipe maravilhosa, que através da mão de cada um de nós, derrame sobre essa água o azul que nos acalma, que nos harmoniza, o índico que nos purifica, o roxo de proteção, o laranja da inteligência, dos relacionamentos, o vermelho que nos dá força, que nos dá coragem, e colocando também sobre essa água o verde da cura, da saúde, tanto necessária neste momento em que vivemos no nosso planeta. Te pedimos, Senhor, de todo o nosso coração, que nos ajude a colocar em prática os ensinamentos desta noite. Te pedimos, Senhor, a sua bênção e a sua glória. Que assim seja.